Norman Geisler, em seu livro Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, da editora Vida Nova, diz o seguinte: os homens devem odiar as tendências egoístas em si mesmos, mas devem amar a si mesmos. Ou seja, o amor impróprio a si mesmo não deve impedir o amor correto a si mesmo. Amar a si mesmo sendo ulterior, como Deus, é impróprio. Amar a si mesmo como criatura é apropriado e bom. Este amor próprio legítimo está claramente subentendido no mandamento da Escritura: ama a teu próximo como a ti mesmo. A importância desse tema é muito grande. Sobre esta questão ética, nós temos dois posicionamentos distintos e muito antagônicos. De um lado, temos o amor próprio excessivo, ou seja, pessoas que se amam demais, narcisistas, egoístas que só pensam em si mesmas, naquilo que lhes convém e seguem os seus próprios desejos e vontades sem pensar no próximo. Na outra ponta, porém, temos pessoas que não têm qualquer amor próprio, seja por alguma decepção em suas vidas, algum abuso ou trauma de infância ou durante suas vidas, ou até mesmo por puro desleixo. Acerca dessa questão, onde deve estar o amor próprio do cristão? Como a maioria das demais questões éticas, o cristão deve se posicionar o mais biblicamente possível, no equilíbrio que as Escrituras lhe trazem. Existem principalmente 3 motivos do porquê o cristão precisa ter amor próprio. O primeiro deles é que a Bíblia afirma que somos semelhantes a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, parte A, o Senhor diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Neste mesmo sentido, a Bíblia nos afirma que somos também o templo do Espírito Santo. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, onde o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No trecho citado, o apóstolo Paulo está falando a respeito da imoralidade sexual. Entretanto, ao abordarmos essa realidade e verdade das Escrituras, podemos ter inúmeras aplicações acerca de nossos corpos serem a habitação de Deus. Portanto, devemos cuidar deste templo devidamente, nos mais variados aspectos, tais como higiene adequada, boa alimentação e até mesmo frequência nos exercícios físicos, para evitarmos este mal tão grande que é o sedentarismo, além de outros cuidados que devemos ter com a nossa saúde. O segundo ponto a respeito do nosso amor próprio é que ele é a base do amor ao próximo. Se eu não tenho amor e cuidado por mim mesmo, como posso amar o outro? Como podemos ter compaixão do próximo se não temos compaixão de nós mesmos? Como podemos cuidar das pessoas se não temos cuidado de nós? Assim, como podemos ver nas Escrituras, o amor próprio é a base do nosso amor ao próximo. Pois, vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 39, em que o Senhor Jesus Cristo está falando com os fariseus a respeito de quais seriam os maiores mandamentos na lei. E ele diz o seguinte: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, devemos primeiramente
ter o amor próprio para que possamos devidamente amar o nosso próximo. Por último, o cristão deve amar a si mesmo, porque Deus o ama e deu sua vida por nós. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor e isso deve sempre fazer parte de nossos pensamentos. Apesar de o sistema mundano e Satanás tentarem sempre querer nos desvalorizar, acabar com o nosso amor próprio, devemos sempre nos lembrar do amor que Deus tem por nós. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, também vemos esse amor de Deus. O apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E então, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Neste mesmo sentido, o autor citado anteriormente, Norman Geisler, diz o seguinte trecho: finalmente, o cristão deve amar-se a si mesmo porque Deus o ama. Deus ama o homem, mesmo como criatura caída, e deseja redimi-lo e reconciliar o homem consigo mesmo. Os homens perdidos e pecaminosos são a pérola de grande valor que, para comprá-la, Cristo sacrificou tudo. Os homens perdidos e pecaminosos não somente são redimíveis, como também valiosos a Deus. Deus ama a humanidade caída e enviou seu Filho para ser o sacrifício pelos seus pecados. E, se Deus ama desta maneira os homens pecaminosos pelo seu valor redimível neles, segue-se que nós devemos amar a estes homens também, inclusive a nós mesmos entre eles, e tanto trabalhar quanto orar pela sua redenção. Assim sendo, aprendemos que o cristão pode e deve ter amor próprio. O que não pode é ter um amor excessivo por si mesmo. Não pode ter um amor que substitua o lugar que só pertence a Deus. Também não pode cultivar um amor próprio tão grande que só olhe para si mesmo e para suas necessidades, esquecendo-se, portanto, de servir e ajudar os outros. E para encerrarmos essa lição bíblica de hoje, gostaria de deixar o trecho que está em Romanos capítulo 12, versículo 3, para que possamos refletir. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.